Olá, tudo bem? Como é que foram de carnaval? Espero que tenham se cuidado bastante. Hoje nós vamos falar de Física 4, que é a parte de mecânica, uma matéria estudada no primeiro ano. E eu vou encaminhar para o WhatsApp de vocês um resumo de tudo que vou falar aqui. Aí o ideal é você pegar esse resumo, compartilhar com o e-mail e imprimir esses resumos das aulas. É aquilo que você copiaria do quadro em condições normais. Vou começar falando de notação científica, tudo que eu vou falar está na folha que vou te enviar, com os mesmos exemplos, ok? Então, vamos começar. Notação científica. Em física, costumamos trabalhar com números às vezes muito grandes e às vezes muito pequenos. A carga elétrica de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Olha que número pequenininho. Expoente 10 a menos 19. Quando eu vou falar, por exemplo, da massa do planeta Terra, 5,98 vezes 10 elevado a mais 24 quilogramas. Então você observa que quando o número é muito grande ou muito pequeno, ele fica melhor explicado em forma de potência de 10. Então, notação científica é você transformar o valor de uma medida, o número, em função de uma potência de 10. E você vai fazer isso de tal sorte que a parte que fica em frente à potência de 10 seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Olha os exemplos. 5.000 vai ser 5 vezes 10. Eu coloquei como se eu tivesse colocado a vírgula aqui, ó. Ficaram 3 casas após a vírgula. E essa é escrever o número em forma de notação científica. O número que está em frente à potência de 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Olha o de baixo. Para ele ficar entre 1 e 10, eu vou colocar a vírgula aqui, ó. 2,82 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. Observe que o número é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Agora, 7 vezes 10 é como se eu tivesse colocado a vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só que negativo. É um número pequenininho, 0,00007. Agora, eu vou trazer a vírgula para cá, ó. 1,25. 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Fácil. Daqui a pouco eu vou voltar com esses exemplos aqui. Agora nós vamos falar de ordem de grandeza. A ordem de grandeza é, por definição, a potência de 10 que mais se aproxima do valor de uma medida. Por exemplo, qual a ordem de grandeza do número de pessoas que participaram do Carnaval de Mucuri, na beira da praia? Eu acho que tinha umas 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, escrito em forma de notação científica, seria 8 vezes 10 elevado à terceira. 8.000 é um valor mais próximo de 10.000, que é 10 elevado à quarta, do que de 1.000, que é 10 elevado à terceira. Então, a ordem de grandeza de 8.000 seria 10 elevado à quarta. Seria como se você aproximasse aproximadamente 10.000. Meus amigos, eu concordo que é uma explicação estranha, mas é adotada pelo Ministério da Educação e Cultura. Ele manda comparar o número que precede a potência de 10 com 3,16. Por que 3,16? 3,16 é igual a raiz quadrada de 10. Na verdade, ele fala que entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1,
dá 10 elevado a meio, que é a raiz quadrada de 10. Como o Enem adota isso aí, não vou discutir. Vou copiar. Nós vamos comparar com 3,16. Assim, meus filhos, ó. Se o número que está em frente à potência de 10 for menor do que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10 que o acompanha. Portanto, 10 à quinta. Repetindo, se o número que está em frente à potência de 10 for menor do que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10 que o acompanha. Se o número que está em frente à potência de 10 for igual ou maior do que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10 com o expoente acrescido de uma unidade. Se esse número for maior do que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10 com o expoente acrescido de uma unidade. Olha aqui, é maior. Então, 7 vezes 10 a menos 5, ele é maior do que 3,16. A ordem de grandeza é 10 a menos 5 mais 1, portanto, 10 a menos 4. Isso aqui está bonitinho no resumo que vou mandar para você. Escolhi 5 exercícios sobre ordem de grandeza que já apareceram em vestibulares, para passar a vocês uma ideia de que nós temos liberdade para estimar o valor de uma medida. Primeiro exemplo, qual a ordem de grandeza da população brasileira? Você tem ideia de quantas pessoas nós temos no nosso país? Pensa um pouquinho. Hoje somos em 210 milhões de habitantes. 210 milhão. 210 milhões de habitantes. 2,1 vezes 10 a 3, 6, 8. Como este número é menor do que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10 que o acompanha. Professor, mas e se eu não soubesse a população brasileira? E se eu achasse que em vez de 210 milhões fosse 300 milhões? 300 milhões seria 3 vezes 10 a oitava. Mesmo assim, a ordem de grandeza seria a mesma. Você só iria errar se você estimasse a população brasileira acima de 316 milhões de habitantes. Aí também é muito, né? Vamos a um próximo exemplo. Qual a ordem de grandeza de um ano-luz medido em metros? Essa daí dá trabalho. E eu aproveitei para recordar o que é um ano-luz. Um ano-luz é uma medida de distância. É a distância percorrida pela luz em um ano de viagem. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Na aula passada eu te dei esse valor. 300 mil quilômetros por segundo. Como 1 quilômetro são 1000 metros, de quilômetro para metro acrescenta 3 zeros. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Delta S igual a 1 ano-luz. Essa medida de distância. Agora, amigo, aqui está em segundo. Eu vou ter que transformar o tempo de um ano em segundos. Vai dar 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Eu vou ter que multiplicar esse trem aqui, ó. Vai dar um delta S de 9,46 vezes 10 elevado a 15 metros. 10 elevado a 15 metros. Um ano-luz é uma distância realmente muito grande. E a ordem de grandeza dela? Esse número
é maior do que 3,16. Então você vai acrescentar uma unidade ao expoente. Vai ser 10 elevado a 16. Beleza? Próximo. Nossa, mosquitinho perturbando. Qual a ordem de grandeza da altura de um homem medida em milímetros? Quanto mede um homem? Ah, professor, não sei, meu namorado tem 1,80 m. Não, eu tenho 1,70 m. Não, papai tem 1,90 m. Amigo, se você falar que é 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, não vai mudar a ordem de grandeza. Um vai ser 1,7, outro 1,8, outro 1,9. Só vai errar se achar que uma pessoa pode ter mais que 3,16 metros, 3 metros e 16 centímetros. Não é possível. Então, comigo aqui, admitamos que você considerou 1,70 m. Ele quer em milímetros. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. 1 metro. Aí o resto vai para lá. Ó. Tá? 1 metro. O resto vai completar até o milímetro. Então vai dar 1.700 milímetros, que corresponde a 1,7 vezes 10 a terceira. Como esse número é menor que 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado à terceira. Bem fácil. Qual a ordem de grandeza da massa de um homem em gramas? 70 quilogramas? 80 quilogramas? 100 quilos? Para todos esses valores, a ordem de grandeza será a mesma. Então você tem uma grande liberdade para fazer isso. Então vamos dizer que seja 80 quilogramas. 1 quilograma são 1.000 gramas. Então vai dar 8 vezes 10 elevado à quarta. E a ordem de grandeza será 10 elevado à quinta. Ou seja, como esse número é maior do que 3,16, você acrescenta uma unidade ao expoente. Um outro bonitinho para a gente brincar. Qual a ordem de grandeza do número de batidas do coração ao longo de uma vida de 60 anos? Eu tenho 60 anos. Quantas vezes meu coração já bateu desde que eu nasci? Rapaz, vou fazer o seguinte. Vou marcar 30 segundos aqui. Em 30 segundos meu coração bateu 40 vezes. Então ele bateu 80 vezes por minuto. Se você falar que foi 60, se foi 70, é bem tranquilo. Vamos pegar aí 70 batidas por minuto. Quantas batidas ele vai dar em 60 anos? 60 anos. Cada ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Minuto, minuto. X vezes 1. X. 70 vezes essa bagaceira aqui. 60. 365. 24. 60. Não vou fazer, não. Gastar muito tempo. O exercício mais difícil, de ordem de grandeza, que eu já encontrei, ele caiu na UFES. Mas as opções da resposta eram muito espaçadas. Tipo 10 a terceira, 10 a 12, 10 a 19, 10 a 27. Muito longe estavam as potências, facilitando o raciocínio do aluno. Mas ele dizia, qual a ordem de grandeza do número de moléculas de ar presentes num apartamento
Desculpa, presente num quarto normal de um apartamento na cidade de Vitória. O aluno teria que estimar o tamanho de um quarto. As moléculas de ar estão dispersas por todo o volume. Então, só um minutinho que eu vou pegar meu apagador. Então, o aluno teria que estimar o tamanho do quarto dele, ou de um apartamento normal. Isso aí daria um paralelepípedo. Vamos dizer que o aluno estimou esses valores. Um quarto de 4 metros por 3, com uma altura, geralmente é 2,70, mas a gente pode aproximar aí. O volume é multiplicar as 3 dimensões. 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36 metros cúbicos. Sei o volume do quarto. Como é que eu relaciono isso com o número de moléculas? Lá em Química, o Rafael te ensina que um mol, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4 litros. E ensina também que cada mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, olha o que o aluno tinha que fazer. Um mol ocupa 22,4 litros. E um mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Nesse volume de 36 metros cúbicos, eu teria quantas moléculas? X. Melhorando para você, 22,4 litros. Cada metro cúbico são 1.000 litros. Então, aqui 6 vezes 10 a 23 e aqui X. Multiplicando cruzado, dividindo, cortando aquilo que você julgasse necessário, você ia chegar num valor aproximado de 10 elevado a 27 moléculas. Difícil, o mais difícil que eu já encontrei até hoje. Só que o aluno podia acertar olhando para as opções, porque a antes dessa daqui era tipo 10 elevado a 15. 10 a 3, 10 a 6, 10 a 15, 10 elevado a 27. Era só ele saber que um molzinho tem 10 a 23, no quarto, obviamente, tem muito mais do que um mol. Então, a única opção maior que o 10 a 23 era 10 a 27. Daqui a pouquinho nós vamos gravar um outro vídeo, continuando a nossa matéria, ok?